Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Podem confirmar aí nos comentários. Meu nome é Rodrigo, sou analista de marketing aqui da Sancor Seguros. É um prazer ter vocês aqui com a gente para mais esse treinamento do Descomplica. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, um produto novo, um produto interessantíssimo, que é o riscos de engenharia. A gente vai ter o Alexandre Sanches aqui com a gente e a Rosângela para fazer uma abertura. Primeiro de tudo, eu gostaria que vocês participassem ativamente, mandassem perguntas, comentários. É muito importante, eu vou estar acompanhando aqui no chat com vocês. E caso tenha alguma dúvida, a gente vai parando ali durante a apresentação para ir tirando essas dúvidas e comentando cada aspecto que vocês considerarem interessante. Ao final da transmissão, a gente vai enviar depois um material para vocês, esse material aqui para vocês terem de pesquisa e de referência para consultas futuras. Bom, vou passar a palavra para a Rosângela. Ela tem alguns comentários aqui para vocês e uma novidade em primeira mão de um assunto muito interessante para os próximos meses. Bom, Rosângela, é com você. Muito bom dia, estejam muito bem-vindos à nossa Descomplica, o primeiro Descomplica do ano. Temos um prazer aí muito grande desse Descomplica, que estamos aqui lançando o Riscos de Engenharia junto com Alexandre Sanches, que vai estar aqui conosco, né, hoje, explicando todos os detalhes aí do nosso produto. Eu vou repassar aqui para vocês um pouquinho do nosso institucional, bem breve, tá? Já com atualizado, tá? Em relação ao fechamento de 23. Falando um pouquinho do grupo Sancor Seguros, né? A Sancor Seguros é a nossa seguradora, mas o grupo Sancor Seguros, ele é composto por todas essas empresas aqui que estão expostas na tela. Temos a Prevenção RT, que é riscos do trabalho, Prevenção Salu, que é a nossa empresa de convênio de saúde, a Prevenção Retira, a nossa empresa de previdência privada, o Banco Del Sol é o nosso banco digital, o Grupo SS é a nossa empresa de investimento, a Punto Sur é a nossa resseguradora, a Aliança Inversora é um braço do Grupo SS, Aliança Serviços na parte de serviços em geral de todo o grupo, CITES, nossa incubadora de tecnologia, a CITES Impulso é a nossa incubadora de empresas, PMEs, e a Sancor Seguros Ventures é a nosso fundo de capital próprio. Nós temos, né, a presença das Sancor Seguros na América do Sul, sendo a nossa matriz na Argentina, temos aqui no Brasil desde 2013, temos no Paraguai e no Uruguai também. A nossa atuação no Brasil em relação à missão, visão e valores, é bem importante destacar a parte da nossa visão, que é nos tornar consolidada aqui no mercado brasileiro, destacando principalmente os nossos serviços, que a gente busca aí no dia a dia, a entrega de qualidade e principalmente o atendimento personalizado e a nossa inovação. Isso é o que nos move dia a dia, com os nossos valores, com compromisso, atitude de serviço, alta qualidade, vocação comercial e a responsabilidade social. Nossos números, fechamos 2023 com 445 milhões, próximo aí 446 milhões. Já temos mais de 945 mil riscos segurados. Temos 168 colaboradores aqui no Brasil e temos 1.482 corretores ativos e parceiros. Nosso principal canal de distribuição e único, na realidade, né, são vocês, nossos parceiros corretores de seguro, que a gente faz a distribuição através de canais de distribuição como Affinity, Bancassurance, Corporate, assessorias, cooperativas e Worksite. Nosso mix de produto, fechando já dezembro de 23,
Nós fechamos com seguro de agro, com 38%, 32% em seguro de pessoas, 15% em seguros de auto e 15% em patrimoniais. E a novidade, que o Rodrigo já antecipou no início, é o nosso lançamento de uma campanha que estaremos aí na próxima semana, dia 1º, exclusivo dos produtos de seguro de pessoas, né, vida, e em breve vocês vão ter os detalhes aí. Acompanhem seus e-mails, acompanhem seu WhatsApp, acompanhem a nossa equipe comercial para vocês terem aí todos os detalhes e receberem vários prêmios aí muito legais, tá bom? Agora eu repasso aí a palavra para o Alexandre Sanches, que vai dar continuidade aqui para nós. Bom dia a todos, né? Hoje é uma satisfação estar aqui com vocês para que a gente possa falar um pouco do produto de risco de engenharia, né? O nosso foco hoje é falar um pouco sobre o produto no mercado, a dinâmica do produto, né? Como funciona o produto, as coberturas e principalmente os momentos de sinistro, né? Que é o nosso produto final. E, enfim, entrar em detalhes do produto Sanco, né? Quais são os nossos diferenciais, aquilo que a gente vai poder trazer para o mercado e agregar aí para os corretores e para os parceiros, né? Então é um produto bem amplo, né? São várias coberturas. A gente aqui poderia estar falando aí mais tempo, né? Mas a gente sabe o quão é importante o time de cada um de nós aqui nas nossas empresas, no nosso negócio, né? Então a gente vai tentar resumir, mas independente disso, a equipe de engenharia da Sancor está à disposição dos parceiros e a qualquer momento vocês podem entrar em contato, a gente vai estar disponível, tirando dúvida, ajudando, auxiliando aí na angariação de negócio e fazendo o produto rodar, tá? Então, para iniciar aqui, a gente pode falar um pouco sobre sinistro, né? Rô, você vai passando para mim, por favor? Então, aqui está o grande produto final do risco de engenharia, né? Quando ocorre um sinistro, né? Aqui nas imagens a gente demonstra um sinistro que ocorreu no litoral de São Paulo, na cidade de Ubatuba, né? Esse sinistro aqui culminou com praticamente um desabamento de uma das torres, né? Houve um recalque diferencial muito importante aqui e comprometeu toda a estrutura do prédio, né? Eu participei de uma perícia nesse sinistro, né? Nessa edificação. E a curiosidade, né? A empresa não havia contratado seguro, né? Aí vem a minha pergunta, né? O porquê que não contratou? Então, é um dos pontos que a gente vai debater bastante aqui hoje, no dia da nossa apresentação, porque o mercado ainda tem uma restrição à contratação do seguro de risco de engenharia, né? Então, é importante a gente destacar que nesse sinistro aqui a gente teve uma consequência de um processo judicial onde os mutuários lá, quem comprou as unidades, entraram numa ação contra a construtora, né? Na época, o conjunto havia duas torres, aproximadamente 10 milhões de reais, e o prazo de construção de 14 meses, né? Então, a gente tem um prejuízo total da Torre a perda de 5 milhões, né, 50% do capital do condomínio, mais a demolição da torre, 1 milhão e 200, e mais o reforço estrutural da segunda torre, né? Então a gente tem um prejuízo total aí de 8 milhões e 900, e aí fica a pergunta que eu fiz para o engenheiro da obra, né? Por que ele não contratou o seguro, né? Qual o custo do seguro para esse risco de engenharia? Então, esse é um ponto que a gente vai debater aqui. Gostaria da colaboração de todos com a questão de perguntas, né? O nosso foco aqui é tirar dúvidas realmente, que a gente possa esclarecer. E aí, Rodrigo, a qualquer momento que começarem a surgir as dúvidas, por favor, fique à vontade para me interromper e a gente vai esclarecendo ponto a ponto, que eu acho importante a gente dar destaque, principalmente no momento do sinistro, né? Aquilo que a gente esclarecer todos os pontos aí para o pessoal. Voltando aqui ainda no anterior, e a gente o custo do seguro daquela obra hoje
ficaria algo em torno de R$ 5.000, né? Então imagine uma condição de 5, 6 mil reais se a empresa tivesse acesso, se o corretor dela tivesse oferecido o seguro, se ela deixaria de utilizar o risco de engenharia como uma ferramenta de risco, né? De gestão de risco. Então é um seguro muito barato. A característica dele, principalmente no sinistro, é que você não tem uma frequência, você tem sinistros de severidade. A frequência ela ocorre muito mais em coberturas pequenas de roubo, né? Onde ocorre alguma coisa na obra, e danos a terceiros, né? Quando vai se construir uma obra e acaba danificando um imóvel ou atinge um automóvel na rua ou do vizinho. Então, esse é o maior impacto de frequência. Então, esse tipo de dano que a gente viu no sinistro, ele não é tão comum, né? Mas quando ocorre, sempre vem com severidade e pode comprometer, vamos dizer assim, a saúde financeira da construtora, né? Então, se a gente souber, de fato, levar essa mensagem desse sinistro às empresas de construção, dificilmente a gente vai deixar de lograr êxito aí na contratação desse tipo de seguro, né? Partindo aqui para as características do seguro de obra, né, do risco de engenharia. Hoje a Sancor opera de forma genérica, né, em todo tipo de obra, com exceção de obra sobre água. Então a gente classifica os grupos 1, que é a parte mais de edificação, né, parte residencial, como edifícios residenciais, comerciais, hotéis, igrejas, lojas, shopping centers, cinemas, teatros, auditórios, colégio, ginásio, depósito, hangar, edifícios industriais, enfim, tudo que for edificação, existe uma classificação de mercado que é denominada grupo 1. Grupo 2 é tudo relacionado à infraestrutura e à parte industrial de instalação e montagem. Então a gente tem aqui o obras civis em construção, a parte de infraestrutura, né, de portos, estradas, obras de saneamento, pontes, túneis e outros, né? Obras de instalação e montagem, então eu tenho máquinas, indústrias, né, a parte industrial de equipamentos, enfim, plataforma, plantas, né? Então tudo isso a gente classifica como instalação e montagem. Pode seguir para o próximo slide. O responsabilidade civil, como a gente comentou, é uma cobertura muito importante, e a gente vai agregar com um limite de 100 milhões no engenharia, um limite de até 15 milhões na parte de responsabilidade civil. Ou seja, eu posso chegar aqui a 115 milhões de automaticidade nos nossos produtos, tá? Isso não quer dizer que a gente não vá fazer obras maiores, sobretudo de infraestrutura, né? A gente pode ainda contar com uma capacidade facultativa dos resseguradores, ou até mesmo fazer uma operação de cosseguro com outra seguradora, tá? Então a gente fica bem tranquilo em relação ao que tem hoje de demanda, ao atendimento das demandas do mercado hoje para o risco de engenharia, tá? No RC a gente conta com as coberturas tradicionais, né, de instalação e montagem, prestação de serviço em locais de terceiro, a parte de operações, e aí com as coberturas adicionais de cruzada, erro de projeto, danos morais, danos causados aí ao proprietário da obra, o RC empregador, poluição súbita e lucro cessante. Nos slides seguintes a gente vai detalhar um pouco mais essas coberturas, falar um pouco mais das experiências e dos sinistros, né? Aqui a gente vai falar também de equipamentos, né? Uma automaticidade de até 10 milhões para equipamento móvel, e aí é unidade de equipamento por equipamento, tá? Ou para equipamentos estacionários, é local de risco. Então, uma indústria que tem até 10 milhões em máquinas e equipamentos fixos, ou para aquele equipamento móvel, como uma retro, uma colheitadeira, até 10 milhões. E aí também a gente segue com as coberturas tradicionais do mercado, né? A cobertura básica de equipamento é dano de causa externa, né, que possa atingir o equipamento, a parte de roubo e furto, né, transporte de equipamentos, e aí as coberturas adicionais de dano elétrico, operação de equipamentos em proximidade de água, responsabilidade civil e perda de aluguel. Para a gente entrar um pouco no sistema de mercado, né, vou explicar um pouco como funciona hoje uma gestão de obra, né?
Antigamente a gente tinha e conhecia grandes construtoras como Andrade Gutierrez, Camargo Correia, Odebrecht, né? E hoje em dia, em função até de globalização, essas grandes empresas ela está terceirizando cada vez mais as suas etapas construtivas de obra, né? E o que a gente chama de oportunidade nessa globalização, nessa terceirização? Que cada empresa ela pode fazer o seu contrato, o seguro de engenharia do seu contrato isoladamente. Então, eu posso fazer o seguro global de uma obra, de uma gigante obra, considerando todos os riscos ali incluídos, ou eu posso fazer por partes, né? Aqui a gente, exemplificando no slides, eu posso, por exemplo, ter uma empresa especializada em fundação ou terraplanagem e fazer apenas o seguro olhando o risco dela, que é fundação ou a terraplanagem. Ou aquela empresa que faz somente a parte da estrutura dos edifícios, a parte de forma, a parte de alvenaria, mão de obra, né? A parte de instalação elétrica, hidráulica. Então, hoje eu consigo fazer o seguro de forma isolada, né? Um exemplo, recentemente, na época de Olimpíadas, na época de Copa do Mundo, o mercado trabalhava muito querendo fechar, as seguradoras fechar o seguro de um estádio, né? Então, assim, as oportunidades não estão só na grande obra no estádio, mas a quantidade de fornecedor que entra para cumprir uma obra de um estádio, por exemplo, chega a 500, 600 fornecedores. Então, é uma quantidade grande de apólices com risco bem pulverizado, onde a gente consegue administrar e ter um bom resultado. E esse ticket menor acaba trazendo uma oportunidade para o corretor de estar próximo ao cliente, de estar próximo ao parceiro, à construtora, né? E com isso ter um bom resultado junto à seguradora e, óbvio, tendo um bom resultado, a gente tem uma comissão aí compatível com as operações, né? Que é algo que interessa muito aqui também para a gente discutir um pouco na nossa live, né? O quanto de resultado a gente pode ter e o quanto a seguradora também pode compartilhar remunerando adequadamente esse produto, né? Sanches, posso trazer duas perguntas aqui? Por favor. O Carlos Magno, ele trouxe a seguinte pergunta: a Sancor tem cobertura para obras de instalação, projetos e montagem de painéis fotovoltaicos? Bom dia, Carlos. Obrigado pela pergunta. A Sancor ela já está lançando, né, no próprio início da nossa operação, ficou até um tanto redundante, mas a gente está focando a obra fotovoltaica, não só fotovoltaica, mas energias renováveis, como eólica também, tá? O sol hoje está proporcionando a gente ter, aqui no Brasil, né, o período de sol que a gente tem muita captação de energia e hoje o crescimento é fantástico, né? Então a gente já conta com uma policy grande emitida já agora no primeiro mês de operação da Sancor de painéis fotovoltaicos, tá? Então é importante frisar que eu consigo hoje estabelecer uma apólice garantindo uma única obra, como também consigo fazer uma apólice garantindo diversas obras. Por quê? Buscando essa característica de fotovoltaica, a obra é muito repetitiva, né? Ou ela é em solo ou ela é em uma cobertura num telhado. Então, Carlos, hoje a gente tem um DNA forte, focado, olhando energias renováveis e já iniciou a operação já com algumas apólices bem importantes do segmento de fotovoltaico, tá? Então, podemos atender, estamos à disposição e qualquer dúvida para esclarecer nesse ponto, a gente pode estar conversando aqui fora da live e te dar mais orientação sobre o produto. E uma outra pergunta da Cristiana Schultz. Ela pergunta, na verdade, se os equipamentos móveis mencionados seriam apenas dentro do canteiro de obras. Tenho, Cristiane, bom dia, prazer falar contigo também. Há duas características do seguro de equipamentos, tá? Eu posso incluir a cobertura de equipamento dentro de uma cobertura adicional do risco de engenharia. Nessa situação, eu estou limitando ao canteiro da obra, tá?
como eu também posso fazer uma contratação de uma apólice plurianual, ela não precisa ser uma apólice 12 meses, tá? Eu posso ter prazo curto ou prazo estendido, para que eu garanta o equipamento, por exemplo, território nacional, equipamento móvel, tá? Ou seja, o equipamento saindo de uma obra para outra, eu consigo garantir também o translado, e o equipamento funcionando em ambas as obras ali, eu consigo dar cobertura para uma apólice plurianual, tá? O tradicional, o pessoal contrata por 12 meses esse tipo de obra, mas a gente tem uma experiência importante que, de repente, a operação ela pode durar poucos meses, menos de um ano, né? Então não precisa ter um movimento de cancelamento, como eu posso também ter uma obra com mais de 12 meses e eu posso ter essa contratação acima de 12 meses, tá? Então é uma versatilidade grande que a gente vem trazer para o mercado com os nossos produtos, tá? Mais perguntas, Rodrigo? No momento, não. Bom, vamos seguir um pouco no tópico da característica do seguro de risco de engenharia, né? Então, o produto ele tem a característica ao risco, né? Ou seja, ele cobre tudo, com exceção aquilo que vem expressamente convencionado na pólice de exclusão, né? O objetivo é cobrir acidentes de causa súbita e imprevista que resulte danos na construção. Aí vem aquelas perguntas tradicionais, né? Um atraso de obra é um sinistro coberto? Não. Sempre a gente relaciona a cobertura do risco de engenharia a um acidente ocorrido na obra, tá? Existem seguros como garantia contratual que ele vai garantir situações contratuais correlacionada àquilo que foi acordado entre as partes, tá? O risco de engenharia tem o objetivo de cobrir apenas acidentes, tá? Para que eu posso fazer a pólice de engenharia? Desde construções novas, né? Eu estou saindo do zero com uma obra nova, a uma ampliação de uma construção já existente, uma reforma de uma construção, uma reforma geral, ou até mesmo mudança de layout, né? Então, shopping center hoje, você não consegue fazer, por exemplo, uma mudança do mobiliário, do móvel, pintar ou fazer um reparo de gesso sem que entre com uma pólice de risco de engenharia, né? Então é muito comum a obrigatoriedade em alguns órgãos públicos, né, e alguns setores privados também, de exigência contratual da pólice de risco de engenharia, né? Então isso já é de uma forma divulgado porque é de certa forma obrigado, né? Mas a gente quer levar um pouco além da obrigação como seguro de fato uma ferramenta de gestão de risco para o construtor, né, para quem executa a obra. Esse é o nosso grande objetivo. O perfil do cliente, né, do segurado, ele pode ser pessoa física ou jurídica, né? A contratação ela pode ser feita tanto pelo dono da obra quanto pela construtora ou qualquer uma das partes que tenha um interesse legítimo na construção, né? Um subempreiteiro, por exemplo. E o que é importante destacar? Não há uma ação de regresso, diferente de alguns seguros no mercado, onde existe a seguradora indeniza e abre o regresso contra a outra parte, aqui no risco de engenharia não há ação de regresso, tá? A vigência do seguro. Eu posso fazer uma obra já iniciada, como eu também posso ter uma obra nova, né? Então, a situação de uma obra nova é o mais comum, onde o pessoal está iniciando os trabalhos e transferindo o risco para uma seguradora. Nessa situação, a gente analisa contrato, o cronograma da obra, e a gente dá sequência na contratação de seguro. Quando uma obra já está iniciada, é comum também a construtora começar com recurso próprio a obra e ali em determinado momento ela vai buscar um financiamento e aí o agente financiador exige um seguro, né? Então é comum também a gente ter obras já iniciadas. Como funciona? A seguradora vai fazer uma avaliação mais criteriosa naquilo que já foi realizado para se garantir que não há também um sinistro ali oculto, né? E a partir daquele momento ela vai dar cobertura, vai dar vigência à apólice, porém ela retroage a cobertura daquilo que já foi executado, ou seja, eu cubro sinistros futuro, porém de todo o trabalho executado daquele empreendimento. Isso é possível através de uma cláusula que chama-se obras iniciadas, né? Então essa cláusula é muito importante para qualquer empreendimento, qualquer projeto onde já tenha decorrido algum serviço realizado.
algumas vantagens do nosso produto, né? Então a gente vai trabalhar com desconto franquia, o quanto a gente pode transferir a responsabilidade ou o segurado assumir uma responsabilidade maior numa franquia maior, ele consegue pagar um prêmio menor pela pólice, né? Isso acontece muito quando o risco é muito diluído ou pequeno e o seguro vem por uma obrigação contratual, né? E o segurado sempre fala, ó, eu costumo fazer esse tipo de obra, eu não tenho ocorrência e eu estou fazendo porque sou obrigado. Então a gente tem ferramentas, né, descontos possíveis para que a gente torne o seguro, o custo do seguro mais apropriado para essa situação, tá? Existe também o desconto por experiência, o segurado está nichado em um determinado tipo de obra, ele executa, tem um currículo, uma experiência grande naquele tipo de obra e a gente sabe qual é o know-how dele em controlar os problemas da construção e da obra, né? Outro desconto importante é por volume, né? A quantidade de obras que ele faz, aquilo que ele consegue estabelecer em uma pólice de seguro, né? Por exemplo, eu tenho uma análise sobre uma construção de uma torre, de um edifício. Quando eu tenho no mesmo empreendimento 10 torres, o meu seguro eu considero pulverizado e eu consigo transmitir um desconto por volume nessa situação. E o outro desconto interessante é o fidelidade, né? O fidelidade é o relacionamento que existe entre a construtora, ou o parceiro corretor, com a seguradora, e a gente consegue trazer esses descontos também para a operação, para a contratação do seguro. Nós Sanches, temos posso fazer perguntas aí, né, Rodrigo, no isso? chat. Posso compartilhar uma pergunta? Algumas perguntas Por aí que o pessoal favor. deixou. O Leandro Krause, ele perguntou: o seguro para instalação e montagem dos painéis solares seria um seguro para a empresa até o LMI, podendo ser em várias obras, não sendo necessário especificar a obra? Bom, Leandro, o seguro de painéis, como ele é muito pulverizado e a instalação ela é muito dinâmica, é muito rápida, normalmente uma instalação, vamos imaginar uma usina de 1 milhão, ela gera em torno de 20 dias, não mais que 30 dias, tá? Então é comum a empresa que faz esse tipo de instalação, os integradores, terem uma apólice de averbação, tá? Então, ao invés de ter uma apólice aberta, ele vai averbando à medida que ele vai assinando o contrato. Então, ele tem uma apólice, no final do mês ele comunica aquele movimento de contratos à seguradora e a gente acaba subindo um faturamento mensal para que ele possa ter todas as obras garantidas, com a garantia do plano de seguro, tá? Não é muito comum a gente ter um LMI, por quê? Eu posso ter uma perda, né? Então, se eu tiver um LMI por usina, já é um tanto complicado numa situação, por exemplo, de incêndio ou de vendaval. O que você acredito que tenha perguntado, Leandro, é sobre um LMI para que você tenha mais de uma obra, tá? Também não é uma situação adequada. O meu conselho é que a gente possa trabalhar baseado numa pólice de movimentação. Como eu expliquei, o segurado ele vai definir a quantidade de obras e no final do mês ele vai me averbar para que eu possa ter dentro daquela pólice anual ou em 2 anos eu possa ter toda a movimentação dele averbada, tá? Então é o mais comum para esse tipo de situação. Tem outras duas perguntas, Sanches, que talvez Por possam favor. ser respondidas juntas, então eu vou comentar elas juntas, tá? O Alexandre Borges perguntou qual o percentual máximo para iniciar o seguro com a obra já em andamento. E a Amanda Nietzsche, e qual a porcentagem da obra concluída é aceita o seguro na companhia? Bom, vamos lá. Não há uma regra geral, há uma aceitação na ponta, tá? Então é comum a maioria das seguradoras estarem na ponta de 30% a 40%. A proposta da Sancor não é ficar fixando um limite como é o mercado, é a gente fazer algo disruptivo, algo fora do comum, tá? Então é possível sim a gente fazer uma contratação de uma obra em estágio bem avançado, tá? Eu diria que eu já fiz com obra de mais de 90%, mas aí sempre a gente tem um detalhe de estar indo no canteiro, de estar inspecionando a obra, de estar verificando os detalhes da construção,
como está o andamento, o porquê dessa contratação tardia. Eu acho que o grande segredo é saber do segurado por que ele não fez o seguro, por que ele bancou o risco e só nesse momento de entrega da obra ele está procurando o seguro, né? E dentro do clausulado das apólices de seguro hoje, existe uma penalidade que o segurado ele não pode omitir algo oculto, tá? Então é comum, por exemplo, eu fazer um teste de ensaio de concreto e esse ensaio ele só vai sair para mim o resultado em 30, 60 ou até 90 dias. E de repente o cara viu que a resistência do concreto não atingiu a que ele precisava e de repente ele quer contratar um seguro. Então, assim, isso é o segurado omitir a informação, tá? Então ele precisa declarar os motivos da contratação, a gente vai analisar o motivo e vai acompanhar o diário de obra, né? O que é o diário de obra? É tudo o que acontece numa construção. Então a gente vai ter acesso ao diário e vai identificar se aquela obra teve ou não alguma ocorrência no histórico dela, tá? Então tudo isso vai compor o quê? A nossa análise, os nossos engenheiros vão compor tudo isso para que a gente consiga fazer uma precificação adequada em uma obra avançada e aí sim emitir uma apólice, tá? Uma outra pergunta da LOL Corretora é: em caso de ampliação ou reforma, o VR é o valor da ampliação ou considera o valor total do patrimônio? Pergunta porque a reforma pode ocasionar dano na estrutura já finalizada. É comum hoje o pessoal não declarar o valor em risco total, ou seja, o valor do patrimônio, tá? É comum o pessoal declarar o valor da reforma e contratar uma cobertura adicional que chama-se propriedades circunvizinhas. A gente vai falar daqui a pouco dela, né? Mas já antecipando para a resposta, a cobertura de propriedade circunvizinha, ela visa garantir danos ao proprietário da obra, ou seja, toda aquela propriedade que ele tem adjacente da reforma ou da ampliação, essa garantia ela vai estender a cobertura. Então, voltando, né? Existem as duas possibilidades de contratação. Quando eu declaro o valor em risco total para que eu tenha garantia, por exemplo, se a minha reforma causar um incêndio e esse incêndio se propagar e causar uma perda ao meu patrimônio já existente, ou eu posso também acionar a cobertura de propriedade circunvizinha, declarando somente o valor em risco da reforma ou da ampliação. Então, essas duas formas de contratação. O meu conselho é sempre analisar a exposição de risco e que declare sempre o patrimônio para que não haja nenhuma perda nas coberturas da apólice de engenharia, né? Mas sempre a gente vai estar à disposição para estudar o caso e poder auxiliar o segurado, o corretor, na melhor forma de contratação, tá? Uma outra pergunta da Letícia Nord. Todos os envolvidos são considerados segurados ou é preciso informar todos os CNPJs dos envolvidos? As situações formais e outras que são, vamos dizer assim, não que seja informal, existe normalmente o vínculo contratual, mas o segurado não se preocupa de sair ou não figurar na pólice, tá? Todos automaticamente são considerados segurados e co-segurados, mas é comum, por exemplo, na constituição de um consórcio de empresas que vai realizar uma obra, uma licitação, que eles coloquem qual é o percentual e a participação de cada um. Então, há a possibilidade de se declarar o segurado principal e os co-segurados, informando o percentual e a responsabilidade de cada um, tá? Mas isso é exigência mais do cliente, do segurado, do que a seguradora. Por quê? O nosso produto, o produto Sancor, ele já nomeia o interesse legítimo de quem tem um vínculo com a construção. Esse vínculo tem que ser formal através de um contrato ou de um empregado através de uma CLT. Ele não pode simplesmente ser uma contratação informal, tá? Então a apólice sempre vai garantir aquilo que a lei estabelece, o vínculo formal. Tem mais algumas perguntas aqui, Sanches, Fica à vontade, eu acho que é um já vou momento passar. importante para a gente esclarecer e a gente cria uma dinâmica aqui para o seguir da apresentação, mas eu acho que o principal é a gente estar respondendo e tirando a dúvida do pessoal aqui, dos nossos companheiros aqui. Sim, são perguntas bem pertinentes. Eu vou seguir com a da Alexandra Galvi. Estas apólices possuem cobertura de assistência? Se sim, pode nos dar um exemplo de quais tipos de assistência seriam solicitadas?
Bom, vamos lá. Assistência não é muito comum no risco de engenharia. Por quê? A própria obra, o próprio canteiro, ele já tem situações de lidar com a gestão de risco, né? Então, choveu. Então, imagine que o segurado de uma residência, ele não tem uma lona plástica lá disponível. O pessoal de construção já tem tudo isso à sua disposição. Então, por isso não é muito comum a implantação da assistência, mas é uma sugestão. Por exemplo, que eu sinto que pode agregar muito valor numa construção e a gente já está estudando é, por exemplo, uma vigilância, tá? Então, houve um roubo, um arrombamento numa obra, numa construção, então seria interessante eu mandar um vigilante ou uma empresa de vigilante lá para fazer a guarda do local até restabelecer esse arrombamento. Então, tudo isso a gente tem como trabalhar e flexibilizar na Sancor, tá? Então, já existe um estudo, eu acredito que entre mais 2 meses a gente deve lançar, junto ao nosso sistema de cálculo, já uma cobertura de assistência 24 horas, mas são coberturas mais objetivas, tá, Rodrigo? São coberturas focadas, de fato, para uma assistência ao cliente. Na obra, no canteiro, você tem sempre mão de obra e material que pode solucionar pequenos problemas ou recorrer em pequenas práticas ali do dia a dia da construção. Então, não é uma assistência de encanador, não é uma assistência do pedreiro, porque eles já estão lá na construção, né? Mas sim algo que crie valor e gere valor, como, por exemplo, uma vigilância ali numa situação de roubo, tá? Entendi. O Carlos Magno pergunta também: pequenas obras civis, como a construção de uma casa, pode ser feita tanto pelo proprietário quanto pela empreiteira, correto? Perfeito. A opção de contratação para o imóvel pode tanto ser feito pelo segurado, pessoa física, ou por uma construtora, pessoa jurídica, tá? O importante é esclarecer é que para a companhia caracterizar as coberturas do seguro, essa empresa, essa construtora, o mesmo prático lá, o pedreiro, ele tem que seguir as normas técnicas, ele tem que seguir a boa prática de engenharia, tá? Então, existe muita gambiarra em obra, né? Então, a seguradora avalia quando se tem uma construção, que se tem um engenheiro, que se tem uma empresa, dificilmente ocorre uma gambiarra, né? Então, esse é o único cuidado que a gente tem que ter, e os clausulados da seguradora sempre negam isso. Eu já estou esclarecendo que isso é vamos dizer assim, é algo que não é das seguradoras, e sim de uma legislação que deve ser cumprida, né? As regras, a normativa técnica. Então, muito prático, o pedreiro, né? Ele acaba fazendo as gambiarras. Então, é o único ponto que a gente chama atenção, o segurado pessoa física contratando e de repente não ter uma construtora, tá? Onde ele possa ter de fato uma técnica bacana e ele possa ter as coberturas da pólice de seguro. E uma última pergunta dessa rodada aqui é o Wallace Campello pergunta, ele não sabe se já foi falado, mas não, Wallace, ainda não foi comentado sobre essa parte, mas ele pergunta se para fazer a cotação, se faz necessária a apresentação do cronograma físico e financeiro da obra mais o memorial descritivo. Vamos lá. O que é o risco, né? O conhecer o risco é importante para o subscritor determinar o preço, né? Então, o quanto mais informação a gente tiver acesso, mais assertivo vai ser o custo, tá? Então, se eu tiver acesso à planta, se eu tiver acesso ao cronograma, ao memorial descritivo, ao contrato, vão ser materiais fundamentais para que eu possa determinar um custo bem assertivo, tá? Mas, Rodrigo, se eu sei qual é o objeto do seguro, aquilo que ele vai ser construído, o valor e o prazo, eu já consigo determinar um custo, uma cotação estimativa, tá? Então, o importante é sempre ressaltar, se eu tenho um cliente, dificilmente numa abordagem ele vai me dar esse material, cronograma, contrato, plantas. Então, como que o corretor, como que o parceiro pode chegar no cliente, né? Com poucas informações a gente consegue ter uma estimativa de custo, e essa estimativa vai gerar de fato, despertar o interesse daquele nosso cliente, do construtor, das empresas em contratar, porque de fato é um seguro muito barato. O custo-benefício dele é maravilhoso. Então, assim, o como chegar, normalmente a empresa já está armada, ela não quer fazer o seguro. Então, é isso.
Então, com simples informações como o prazo da obra, o tipo de obra que ele está construindo, o valor e as coberturas, lógico, que ele quer contratar, isso a gente já consegue determinar uma cotação estimativa para que a gente possa ter acesso ao cliente e ele consiga enxergar os valores da cobertura de uma apólice de seguro. Beleza, Sanches. Só fazendo um comentário aqui, respondendo a Isadora Teixeira. Ela perguntou se a gente vai deixar a live salva no canal. Sim, vamos deixar. As outras lives também anteriores de outros produtos, de outros temas, a gente também deixou aqui. E vamos enviar o link novamente ali para vocês poderem recapitular qualquer um dessas perguntas e desses temas. Belezinha? Sanches, fica à vontade para continuar. Rodrigo, reforçando a importância nossa, quem esclarecer e tirar as dúvidas, tá? Então seria muito importante a gente seguir aqui com as coberturas, a gente vai entrar na seara de cobertura. Eu acredito que deve ter bastante pergunta, né? E como você reforçou, o pessoal que tiver com horário, com time, depois também pode rever essa live ou pode estar vendo novamente aquilo que não viu ou perdeu. Então a gente fica à disposição aqui, o canal vai estar no YouTube lá à disposição de todos, tá? Bom, entrando em cobertura básica, né, para a gente saber até o que oferecer para o cliente. Então, como eu falei, é uma cobertura ao risco, né? Então, o que eu cubro? Danos da natureza e demais eventos, como, por exemplo, ventos, tempestade, alagamento, inundação, subida de nível d'água. Eu não preciso ter, por exemplo, o vendaval para ter a cobertura do engenharia. Um vento forte que não caracterize vendaval já é um sinistro, já é um evento coberto na apólice, tá? O que ocorre muito também, desmoronamento de terreno, queda de rocha, né? Isso também é muito comum nas construções, queda de raio, gelo, geada, isso é muito comum no momento da cura do concreto, né? Demais eventos, incêndio, explosão, roubo e furto qualificado de bens a serem incorporados à obra. Aqui eu chamo a atenção para o pessoal, roubo e furto de bens a serem incorporados à obra. É tudo aquilo que está lá na construção e vai ser incorporado, por exemplo, ao edifício, ao prédio. Aquela ferramenta que está lá para auxiliar a construção, existe uma cobertura apropriada de ferramenta. Então, a gente vai entrar mais detalhe a seguir nas coberturas, esclarecendo esses pontos, tá? Então, a cobertura básica cobre tudo aquilo que vai ficar agregado no projeto original na obra. Na entrega, aquilo que ficar agregado é básica. O que não ficar agregado sempre vai ser coberturas adicionais, tá? Emprego de material defeituoso e inadequado, a falha na construção, que é algo bem interessante o que ocorre, tá? Então isso aqui já ganha já a construtora quando ele olha a falha, né? Porque a falha nem sempre ela é intencional, tá? Uma coisa é falha, outra coisa é negligência, a gente vai falar já já também sobre falha e negligência. E desabamento de estrutura. Então, isso aqui compõe basicamente a cobertura básica, tá? Óbvio que tem algo mais amplo que isso, mas isso eu diria para vocês que é 95% das ocorrências que podem passar em uma construção ligados à cobertura básica. Próxima. Aqui eu vou pedir para você pular um slide que a gente inverteu aqui na apresentação, para a gente adiantar com as adicionais isso. Depois a gente volta naquele slide. Algumas coberturas adicionais importantes, né? Danos em consequência de erro de projeto. Então é importante também destacar, essa cobertura ela garante sempre os danos consequentes, aquele dano indireto. O dano direto normalmente ele é excluído das apólices, tá? Então é importante destacar isso. Risco do fabricante, de fato, é a mesma cobertura de erro de projeto, porém, quando eu estou fazendo instalação e montagem de equipamentos, tá? E responsabilidade civil geral. E aí eu tenho a responsabilidade civil cruzada e eu tenho a responsabilidade civil cruzada com risco decorrente de fundação. E a Sancor está lançando uma cobertura que ela chama-se cobertura estendida, que ela vai cobrir trincas e rachaduras também. Já já a gente vai entrar e explicar essas duas coberturas. Bom, se você puder voltar ao slide anterior para me citar as demais coberturas, né? Então, a gente tem a cobertura de afretamento de aeronaves, né? Equipamentos de escritórios, transportes de materiais a serem incorporados a obras, armazenagem fora de canteiro. É muito comum, por exemplo, em obras
vou citar exemplo de rodovia, obras de infraestrutura, obras de linha de transmissão, você ter vários pontos de canteiro de obra. Então é importante destacar que o canteiro é tudo aquilo, aquela margem de servidão que serve à obra. Mas e o canteiro onde vai ficar o material, almoxerifado? Enfim, isso pode ser nominado em endereços diferentes, tá? Isso a gente tem como compor na apólice. Honorários de perito, né? Então imagine que o segurado teve algum problema na construção e ele não sabe se vai ou não ter um sinistro coberto. Então ele pode estar acionando a cobertura de honorário de perito, tá? Cobertura de salvamento e contenção de sinistro. É uma verba extra, eu diria que tem que ser obrigatória nas apólices, tá? Porque é muito importante para que o segurado possa tomar decisões, ter custos adicionais ali, que ele possa salvar ou evitar ou minimizar uma perda, um sinistro que possa estar ocorrendo na obra, né? Um exemplo disso, então choveu muito, a gente está vivendo épocas assim de vento, chuva, né? E de repente essa chuva saturou um terreno e esse terreno pode vir a desmoronar. Então ele pode sim ir lá e fazer uma contenção de madeira, fazer algo provisório, e esses custos ele provando para a seguradora que ele fez como medida emergencial estarão amparados desde que esses custos ultrapassem o que as despesas de franquia daquela cobertura que ele está salvando, tá? Porque não adianta ele usar isso como se fosse uma medida dele, consciente dele, e transferir isso para a seguradora. Ele tem que evitar um sinistro coberto pela apólice, tá? Cobertura adicional de lucro cessante. Essa cobertura é ligada à cobertura de responsabilidade civil. Quando eu estou fazendo uma obra próximo a um terceiro e que eu tenho risco de paralisar um comércio, algo, e causar, além do prejuízo material, um dano de paralisação de receita, tá? Então eu cubro dentro dessa cobertura despesas fixas e o lucro cessante paralisado, tá? Tem uma cobertura muito importante, tá? Que essa eu vou destacar, que é reconstrução ou reinstalação, né, no momento do sinistro, tá? O que é essa cobertura? Imagine que eu estou fazendo uma parede de contenção e ao executar essa parede, ela houve um sinistro, ela veio desabar. E eu quero fazer uma nova parede, porém, se eu fazer com as mesmas características, essa parede pode vir se romper novamente. Então, é normal na construção o engenheiro ir lá e mudar o projeto e reforçar essa parede. Então, o seguro, a cobertura básica, ela vai garantir sempre aquilo que está sendo executado ou aquilo que foi executado. Se eu quero fazer algo além do que foi executado, como um reforço nessa parede, é essa cobertura que vai me trazer uma verba extra para que eu possa fazer um reforço na parede e seguir com a construção. Cobertura de manutenção simples e ampla, né? Então, são duas coberturas distintas, uma complementa a outra, né? A manutenção simples, então eu entreguei o prédio, estou fazendo alguns serviços complementares, como, por exemplo, jardinagem, uma repintura. Então, o curso desse serviço eu posso estar causando um sinistro. Então, eu chamo de manutenção simples. A manutenção ampla, ela se estende ao que cobre a simples, porém, ela garante também nesse período, que pode ser de 6 ou 12 meses, o aparecimento de um vício oculto, tá? Por exemplo, uma trinca que surgiu devido a um problema na fase construtiva. Normalmente, quando você entrega o empreendimento, as trincas, as rachaduras não aparecem, né? Ela costuma aparecer depois de um certo tempo de entrega. Então, se tiver no período de cobertura de manutenção ampla, esses danos, esse vício oculto surgindo, ele vai estar amparado na cobertura de manutenção ampla. Perguntas, Rodrigo? Como estamos aí com a curiosidade do povo? Sim, temos algumas perguntas já aqui. Por favor. Vou repassar do Donizete Valério. Ele deu bom dia. Perguntou quando o concreto fornecido para a obra está fora das especificações após a secagem, teria cobertura no risco de engenharia? Boa pergunta, Donizete. Então, como funciona, gente? No cálculo estrutural, o engenheiro ele determina qual é o FCK do concreto. Nada mais é do que a resistência que o Donizete falou. Então, ele precisa atingir lá
uma determinada resistência para que a construção fique sólida. E a pergunta é, se ele não atingir essa resistência, o que ocorre? Então, essa situação, Donizete, ela precede um acidente, tá? Então, foi uma identificação do engenheiro da obra que aquele concreto entregue pela empresa concreteira não atingiu o FCK necessário à construção. Então, isso identifica que ela, como um fornecedor de produto, ela é responsável em reparar, tá? Isso não ocorreu um dano indireto da construção. Então, é um sinistro? Não, não é um acidente, tá? O que a gente está garantindo aqui é um acidente. Então, não atingiu o FCK, tem várias formas de se corrigir, tá? Por exemplo, reforço. Então, normalmente, numa situação dessa, se você está fazendo um prédio e está em algumas lajes antecipadas, você acaba fazendo um reforço. O que é esse reforço? É, de repente, redimensionar o pilar ou a viga para que ela possa suportar a carga e aí sim ela atingir aquele esforço que o engenheiro calculou. Então, isso não é um acidente, tá? É uma remediação na obra. Quem responde normalmente é o causador pelo dano, que é a concreteira. Ele não existe um sinistro, um acidente, tá? Mas imagine que esse acidente ocorreu lá na frente, tá? O engenheiro não recebeu o laudo, começou a trazer a segunda laje e ocorreu que é um desabamento. Então, tudo aquilo que ocorreu de dano consequente daquele problema do concreto vai estar amparado, com exceção do dano direto daquela peça que foi concretada com a resistência errada, tá? Então, esse é o conceito do risco de engenharia. Você elimina o dano direto e garante o dano indireto. Existe uma cobertura que chama-se itself. As seguradoras falam, mas ela não explica muito o que cobre, né? Que é, de fato, o dano direto. Mas, normalmente, quem responde é a concreteira, ou se houve um cálculo errado, é o engenheiro, tá? É aquele que fez os cálculos, o projeto, e, normalmente, esse tipo de risco está coberto na pólice de RC profissional, tá? Então, o RC profissional, eu diria para você que é a cobertura mais adequada para garantir esse tipo de dano da falta de resistência do concreto. Uma outra pergunta é da Mirra Seguros. Para cobertura de roubo, precisa ter vigilância? Cada apólice ela determina uma condição de gestão de risco, né? Então, óbvio que se eu tenho uma reforma de uma loja num shopping, a própria segurança do shopping ali já me dá uma questão de segurança. Então, a seguradora não vai exigir nada. Mas imagina num projeto Minha Casa Minha Vida, que está sendo construído numa periferia, onde o cliente coloca lá material caro, principalmente cobre. Então, a seguradora sempre vai exigir uma vigilância ou um monitoramento, um alarme, a instalação de câmera, tá? Então sempre vai ter uma questão de gerenciamento baseado na cobertura de roubo. Simplesmente o cliente não atender a exigência da seguradora na questão, ele perde a cobertura a roubo, tá? E o R.E. Vicentim comentou: temos uma empresa que faz a instalação e montagem de sprinklers. No final é feito o teste e pode ter algum que vaze água. Há cobertura para os danos causados nesse teste? Se sim, qual o valor máximo? Os sprinkers e também a parte de manta, né, de impermeabilização, são serviços que trazem muita infiltração e dano decorrente de água, né? Então existe uma cobertura específica, uma cláusula, na verdade, não é uma cobertura, é uma cláusula de infiltração decorrente de água, tá? Ligada à cobertura de responsabilidade civil geral. Então, eu sempre vou cobrir um dano a terceiro baseado nessa cláusula, tá? Então, é possível contratar e proteger a obra decorrente de vazamentos de sprinklers, né? E também de infiltração aí de processo de impermeabilização. A Letícia Nord perguntou: no risco de engenharia tem coberturas que amparam RC Obras ou teria que contratar dois produtos separados? Existe a cobertura adicional de RC Obras, Letícia, só que ela é um tanto limitada. Vou dar um exemplo. Se eu tiver uma construção grande numa estrada, normalmente os contratos pedem um seguro de responsabilidade civil mais alto. Tá?
Normalmente, o seguro de risco de engenharia tem uma cobertura adicional de até 2 milhões para a responsabilidade civil. A nossa cobertura de RC dentro do engenharia vai até 5 milhões na Sancor, tá? Mas você pode ter, além dessa cobertura de 5 milhões, ainda uma adicional de RC obras, tá? Então a gente vai operar nos dois produtos, no risco de engenharia, com a cobertura de responsabilidade civil até 5 milhões. E eu vou também ter uma opção de complementar ou uma pólice individual de RC Obras até 15 milhões. Ou seja, eu posso ter um limite de 20 milhões automaticamente para a cobertura de RC. Mas se eu tiver uma pólice ainda maior que me exija 50 milhões, a gente também pode atender com uma demanda facultativa contratando um resseguro para isso, tá? E tem duas perguntas aqui que elas são bem parecidas, então eu vou fazê-las juntas. O Diego Ávila perguntou se haverá cobertura de RC empregador e se sim, se somente caso de morte ou invalidez permanente dos empregados. E o LOL Corretora perguntou também se haverá essa cobertura de RC empregador. Bom, Rodrigo, a nossa proposta para o risco de engenharia na Sancor ter as coberturas mais diversificadas, ser o produto mais completo do mercado, tá? Então, sim, a gente vai ter as coberturas, eu vou explicar já a forma de contratação. O RC empregador, ele sempre tem que ser um adicional da cobertura de RC geral, tá? Então, eu preciso contratar o RC para que eu possa ter o empregador. E eu também tenho a cobertura de dano moral consequente do risco tradicional de um terceiro e o dano moral também de um empregador. E o que é interessante, a nossa proposta aqui não é ficar nominando um empregado, ficar criando lista, tá? No momento do sinistro, a gente vai identificar qual o vínculo daquele empregador, daquela pessoa com o empregador, se é por CLT, se de fato ele tem um interesse com a obra ou se ele tem um vínculo contratual, tá? Esse RC empregador, para ter cobertura pessoal, ele não pode ser o Zé que eu peguei lá na esquina e coloquei dentro da obra e não tenho nenhum vínculo formal, tá? Então, formalizando o vínculo, eu atendo 100% do contingente sem que seja nominal na obra. Isso é uma facilidade para o corretor e para a construtora, porque imagina o seguinte, Rodrigo, a cada fase da obra eu tenho que fazer uma lista de funcionários. Imagine, agora vai entrar mão de obra de terraplanagem, eu faço uma lista. Agora a mão de obra de alvenaria, agora a mão de obra de pintor, agora a mão de obra, e eu não sei no começo quem são essas pessoas. Então a pólice iria ficar um emaranhado de endossos. Então, gente, tome cuidado, porque tem seguradora que pede a identificação tanto de equipamento quanto a identificação das pessoas. Então, assim, no não cumprimento dessa identificação, a seguradora nega o sinistro. A Sancor, visando facilitar a vida do corretor, do parceiro, ela diz que no momento do sinistro é o momento que a gente vai confirmar o vínculo da pessoa com a obra, tá? Então fique tranquilo que essa é a nossa proposta de facilitar a vida de todos. Temos uma última pergunta aqui antes de continuar. O Adriano Piecars, em relação aos empreiteiros e subempreiteiros serem considerados automaticamente como co-segurados. Imagine o seguinte cenário. Aí acho que ele vai continuar aqui. Mas ainda não. Continuando aqui, eu retomo com ele, então. Vamos lá, Pode entrando, falar. eu já imagino um pouco a pergunta dele, tá, Rodrigo? Qual é a preocupação, né? Eu posso ter de repente, uma empresa construtora, vou dar o exemplo, que tem o legítimo interesse, mas ela ainda não apareceu no contrato. Imagine o seguinte: eu estou começando a obra agora e eu não contratei a empresa que vai fazer a pintura da obra, tá? Só que ela vai ter o interesse legítimo. Em todo momento, qualquer empresa que componha o interesse legítimo da obra, ela é considerada automaticamente segurado. E não é só no momento zero da contratação, tá? Então, lá no final da obra, quando eu for fazer a pintura e contratar a empresa de pintura, eu considero ele legítimo interesse da construção naquele momento. Então, naquele momento, ele passa a ser um segurado automaticamente na nossa pólice, tá? Não há nenhuma pegadinha nesse sentido na nossa pólice. Ela é bem clara e objetiva, tá? Diferente do mercado, que a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Quem está amparado e quem são segurados pelas apólices aí do mercado. Então, como eu falei,
Existem algumas seguradoras que pedem para definir quem é o co-segurado e quem são as pessoas cobertas na apólice, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Acredito que já respondeu a essência aqui do que ele perguntou em seguida, mas vou repassar ainda a pergunta caso queira acrescentar mais algum comentário, Sanches. Então ele continua aqui no seguinte cenário: dono da obra A, seu empreiteiro direto B e o empreiteiro do empreiteiro C foram condenados cada um deles a reparar na cobertura de RC empregador. Cada um deles a reparar na cobertura de RC empregador os danos corporais sofridos pelo funcionário do empreiteiro, o C. A Sancor vai pagar uma indenização em nome de cada um dos três condenados A, B e C, respeitando o LMI contratado. E daí ele só comentou assim que teve que, né, fracionar ali a pergunta por conta do limite de caracteres. Normalmente, Rodrigo, o que ocorre num processo desse? A seguradora é chamada no processo, tá? Então, o segurado ele indica que existe uma apólice de seguro e o juiz, na condenação, ele determina um pagamento. E aí a seguradora faz um pagamento em nome de todo o interesse da construção, tá? O que ele quer dizer? Que há solidariedade entre quem é o dono da obra, o empreiteiro principal e o subempreiteiro que está sendo terceirizado, tá? Então, todos respondem, tá? E todos estão amparados pela nossa apólice, tá? Ao invés de definir uma indenização a cada um, normalmente a seguradora ela figura no processo e o juiz determinando um determinado valor de pagamento, a seguradora vai indenizar em nome daquele empreendimento, porque há uma apólice que responde por aquele empreendimento. Agora imagine o seguinte: a seguradora tem dúvida se o sinistro está amparado pela apólice, tá? Não exime a responsabilidade da construtora A, B e C em responder o processo judicial. Nessa situação, a seguradora ela não entra no processo, mas ela auxilia na defesa e ela só responde no final quando existe uma sentença judicial de quem é o causador e quem vai pagar, tá? Então, existem essas duas formas da seguradora estar dando suporte e estar fazendo a indenização dentro ou fora do processo judicial. Entendi. Muito obrigado, Sanches. Por aqui das perguntas a gente não tem mais nenhuma nova, então pediria e abriria para continuar a apresentação. Vamos seguir, então. A cobertura de incêndio após o término de obra, então não é uma cobertura que ela acaba complementando o déficit do mercado. Por que déficit do mercado? Imagine que num condomínio eu só consigo fazer um seguro de property patrimonial para aquele condomínio se o condomínio já tiver uma ata constituída. Mas imagina o seguinte, Rodrigo: eu já entreguei, concluí a obra, está faltando uma reunião, uma ata condominal para que eu tenha o enquadramento do seguro de property. E aí eu perdi a cobertura, eu não consigo ter esse gap, tá? Então, o risco de engenharia ele acaba estendendo uma cobertura tradicional de incêndio para que o empreendimento não fique sem seguro até a constituição da ata do condomínio e que ele possa ser colocado ali em operação e ser contratado seguro tradicional patrimonial para aquele condomínio, tá? Propriedade circunvizinha, aqui acho que a gente falou um pouco, né? Então, aqui há uma confusão que eu queria esclarecer, tá? O RC vai garantir o vizinho da construção, aquele que não tem interesse na obra, tá? As propriedades circunvizinhas são as propriedades do dono da obra ou de alguém que tem um interesse direto ligado à obra, porém ele não pode ser considerado como um terceiro. Então se contrata essa cobertura para garantir o interesse, por exemplo, em uma ampliação de uma indústria, aquela ampliação causar um dano àquela parte, àquele galpão daquela indústria já existente. Então, esse é o objetivo da cobertura de propriedades circunvizinhas. Não confundir, porque é uma tradução feita da tarifa inglesa e pode ser um pouco capcioso a leitura do título da cobertura, tá? Obras concluídas, né? Então imagine uma situação onde eu concluo uma fase ou uma etapa da obra. Por exemplo, eu tenho um galpão de madeira e estou fazendo meu almoxerifado como galpão de madeira. Em algum momento do meu prédio lá, eu concluí uma etapa da obra e eu vou usar aquela etapa da obra para transformar o meu almoxerifado ou para fazer um alojamento.
Então eu já descaracterizei a obra, não é mais obra aquilo. E passa a virar um almoxerifado. Então eu volto a ter cobertura em relação a essa contratação da cobertura adicional de obras concluídas. Cobertura greve lockout. A princípio parece não ser relevante, mas é sim, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado com, por exemplo, obras do projeto Minha Casa Minha Vida, obra de cunho social, popular, que existe duas situações, né? Aquela que determina-se o tumulto e aquela que determina-se invasão. Invasão ela não é coberta, mas aquele movimento, aquele tumulto que pode ser ocasionado e causar aquele dano, aquele quebra-quebra inicial, aquilo lá está coberto pela apólice. Aquela invasão onde um mutuário ou alguém que quer se prover, levar alguma vantagem de invadir e querer morar, isso não é um bem coberto pela apólice, tá? Despesas extraordinárias. A despesa extraordinária, imagine que eu tenho, por exemplo, um equipamento e eu trouxe esse equipamento lá do Nordeste, foi fabricado em uma empresa lá no Nordeste. E tive um sinistro de, sei lá, um transformador de uma empresa que fabrica lá no Nordeste. E eu vou gastar muito tempo num transporte tradicional para me recuperar e trazer esse equipamento de novo para a obra. Então, de repente, eu posso ter um frete aqui de uma aeronave ou um transporte mais rápido ou ter algo que eu possa ter uma despesa extra e aí sim eu posso agilizar esse sinistro e eu não fique atrasado em função de uma espera de um equipamento que está sendo fabricado e eu vou ter um transporte demorado para chegar. Tá? Então eu posso usar em situações extremas essa cobertura de despesa extraordinária para que eu possa recuperar, por exemplo, um atraso no cronograma, só que se esse atraso tem que ser decorrente de um sinistro coberto. Tá? Despesa de desentulho do local, né? Aquilo que a gente mostrou no sinistro, não é só o valor da reconstrução. De repente, eu tenho que demolir o meu empreendimento e a demolição desse empreendimento tem um custo adicional àquele contratado, ao meu VR daquele empreendimento. Então, é importante destacar uma verba para a cobertura de desentulho do local. E aí a gente destaca também coberturas para ferramentas e equipamentos móveis e estacionários, né? Então são coberturas individuais. O que é ferramenta é algo portátil que no final do dia tem que entrar para o almoxerifado estar guardado, ele não pode ser abandonado no canteiro. E equipamento móvel e estacionário é aquele equipamento de maior porte. Esse sim você não tem como colocar dentro do almoxerifado e ele fica ali no canteiro de obras, tá? Coberturas, perguntas, Rodrigo? Mais alguma? No momento, não, apenas um comentário aqui do Alex Cardoso. Ele disse muito bom treinamento. Nós da Celerante Corretora de Seguros agradecemos o convite. E nós agradecemos também a atenção, Obrigado. Alex. Obrigado aí pela opinião aí, Alex. Esperamos agregar bastante. E o que você tiver de dúvida, a gente não conseguir esclarecer nesse tempo aqui, a gente tem todo o prazer de estar falando e dando sequência a esse trabalho, tá? Não só do Alex, como de todos aí. Por favor, pessoal. Vamos falar aqui, esse é uma cobertura muito importante, aí eu queria ser provocado aí bastante pergunta, tá, Rodrigo? Que é uma das coberturas mais importantes aqui da carteira de engenharia, às vezes mais que a cobertura básica, tá? Eu estou colocando aqui como uma dinâmica, mas o nosso treinamento aqui está partindo para uma reta final, então é importante vir de fato essas perguntas e a gente criar essa dinâmica para que a gente possa esclarecer pelo menos as principais dúvidas, né? Então, o RC, de uma forma geral, ele vai garantir qualquer dano que a obra possa causar a um terceiro, tá? O RC cruzado, ele se estende às subempreiteiras, uma ser terceiro da outra em um eventual dano que uma possa causar a outra, tá? É onde ocorre a maior frequência e aonde as empresas de construção e engenharia não dominam, né? Então ela pode falar assim: o meu projeto tem qualidade, eu uso material de qualidade, a minha mão de obra é de qualidade, então eu tenho um risco baixo. Perfeito. Na responsabilidade civil, eu estou dizendo interferências que independem da construção ou da construtora. São terceiros que estão ali e que pode ser atingido por aquela construção, tá? Então, isso é muito importante. E aí, frisando, a gente tem uma cobertura, uma cláusula adicional,
onde estende coberturas para trincas e rachaduras, tá? Que o mercado normalmente só cobre dano decorrente de desmoronamento em edificações terceiras. A gente também tem essa cobertura de infiltração, enfim, o nosso mercado, a nossa proposta é bem completa em relação à cobertura de RC, tá? Tanto que a gente tem a cobertura isolada e tem também a opção na carteira de engenharia. O RC empregador também, como a gente frisou, já falou bastante, é algo que a indústria da construção tem um volume significativo de morte, tá? O RC ele sempre funciona como uma pólice complementar ao seguro de vida do funcionário, tá? Então ele vai indenizar aquilo em excesso. E também existe a cobertura de dano moral que vai complementar, por exemplo, se tiver um empregado com 30 anos, a família pode alegar, olha, a gente está em prejuízo porque a expectativa do brasileiro é trabalhar até os 60 anos, então ele tinha que trabalhar mais 30 anos, então a gente tem uma perda de qualidade de vida, então esse dano moral também pode ser coberto na nossa pólice, tá? Outra cobertura que a gente fala aqui, que é o risco do fabricante, né, que é algo bem importante dentro de um contexto de equipamento, tá? Que é aquilo que foi fabricado lá fora, foi projetado lá fora do canteiro de obra, não tem um interesse direto ou legítimo, porém ele pode ser estendido e coberto dentro da nossa apólice. Pode passar, Rô. Então, falando de coberturas, né, acho que a gente citou as principais. Aqui a gente já vai entrar numa modelagem de endosso, né, para ampliar um pouco mais a visão das nossas apólices. Então, a qualquer momento eu posso alterar o valor em risco, né, incorporando, é comum no andamento do projeto o segurado receber uma alteração ou fazer algo adicional, então ele pode incluir isso na apólice. Uma obra que pode estar sendo atrasada por uma questão de prazo aí, de chuva, ela pode ser prorrogada, não é uma apólice anual, então ela não é renovada, ela é uma apólice prorrogada, tá? Alteração no projeto, como eu citei, uma paralisação também, imagina que a obra teve uma necessidade de ser paralisada. Quando da sua retomada a gente volta a dar cobertura e por esse período de paralisação, desde que a companhia tenha conhecimento, a gente estende a cobertura sem cobrar prêmio adicional, tá? E a qualquer momento eu posso fazer um endosso de movimento, incluindo ou tirando cobertura a qualquer momento na apólice, tá? A indenização é sempre importante destacar. Ela é valor total, então eu tenho que declarar o valor em risco. Se o cliente não informar o valor ou se ele não corrigir as alterações de projeto, ele pode cair na cláusula de rateio. Existe também, por parte da Sancor, uma tolerância. Para que serve essa tolerância? A gente sabe que o material sobe muito, né? Então você tem índice como em GPM, que embora agora não está muito alto por conta do dólar, mas tradicionalmente ele tem uma influência grande no material na construção, né? Então a gente acaba dando uma tolerância de 10%, então dentro desse limite ocorrer um sinistro, a gente não vai aplicar a cláusula de rateio, tá? Então fiquem bem tranquilos em relação a isso, mas o mercado costuma aplicar o rateio a 100%, tá? Partindo aqui para os finalmente, né, base de subscrição, para que a gente consiga aqui concluir. Importante, ressaltando, tá, Rodrigo, é tirar as dúvidas, se tiverem, à medida que for aparecendo aí, a gente vai comentar. Mas aqui, nesse slide, o que é importante? É o que o subscritor enxerga para ele fazer uma correta precificação. Então, ele vai buscar informações que são os fatores endógenos, né, relacionados ao projeto, materiais e técnicas de execução. Esses fatores são sempre relacionados a construtoras. Os fatores exógenos, que são independentes da construtora, que é a vizinhança, interferência, órgãos públicos. Eu posso ter, por exemplo, uma referência da MRV Construtora. Todos os projetos da MRV é sempre muito parecido, porém, ele constrói em locais diferentes. Então, o solo é diferente, o vizinho é diferente, a prefeitura, de repente, se é outra cidade, é diferente, as interferências do solo são diferentes. Então, tudo isso a gente acaba avaliando, analisando para que a gente possa
ter uma precificação adequada. Fatores da natureza, né? Se aquele local está sujeito a alagamento, a variação térmica, a vento, a tempestade, e fatores funcionais, que são relacionados aí à técnica, a, por exemplo, plano de segurança da obra, se o segurado tem alguma ISO, se tem alguma formação específica. Então, tudo isso a gente acaba contabilizando e considerando no nosso momento de subscrição. Perguntas, Rodrigo? Não, no momento tem um comentário aqui, mas acredito que você vai já explicar ali ao final, que é sobre o formato de cotação. Ok. Então, eu deixaria ela mais para o final. E pessoal, esse é o momento de fazer as últimas perguntas. Aproveitem, deixem suas perguntas aqui. Então, qualquer dúvida que tenham ficado, alguma ponta ainda que queiram entender um pouco mais ou comentar, é a hora de deixarem aqui no chat. Vão deixando aqui que eu já vou selecionando para a gente repassar aqui para o Sanches ao final do treinamento. Pode ser? Claro. Bom, pessoal, só esclarecendo, o tempo é curto, a gente gostaria de falar mais coisas, trazer mais exemplos de sinistro. A gente tem essa experiência aí do mercado. Eu passei pela Marítima, 14 anos, 5 anos de Tóquio Marine e 13 anos de Berkeley, né? Então a gente carrega uma experiência importante. Agora, com essa missão de estar lançando os novos produtos aqui pela Sancor, gostaria de agregar valor ao dia a dia, ao cliente de vocês, à operação de vocês, então fico à disposição, gostaria de ser provocado aí, independente da live, da nossa apresentação, que a gente pudesse estar andando aí em conjunto aí com cada parceiro aí, esclarecendo e tirando as dúvidas, né? Agora alguns comentários ainda falando da subscrição, né? Então a gente pegou aqui na foto superior esquerda uma obra abandonada da Encol com mais de 20 anos, né? Então, como você faz isso, né? Como que você subscreve um risco? Normalmente as seguradoras vai falar não quero, já declina de cara o risco, né? A gente vai buscar meios e situações para que a gente possa atender o cliente, tá? Numa situação dessa aqui, a gente vai pedir para que seja feito um exame laboratorial dessas patologias aqui que a gente vê, do ferro que ele está oxidado, enferrujado, e ver quais são os apontamentos que o laboratório vai fazer de correção, e a gente vai colocar isso na pólice, né? Olha, o segurado seguindo aquelas recomendações feitas pelo laboratório terá cobertura. Você pega aqui a foto superior direita, né? A gente chega na obra fazendo a inspeção, tem muito material inservíveis. Então, assim, é importante destacar o bota fora, né? Então, materiais, a própria norma de segurança do trabalho exige que as construtoras façam o bota fora pelo menos uma vez por semana desse tipo de material descartável, tá? Olhando as fotos inferiores, né? Você pega aqui um terreno amplo da esquerda inferior, onde não tem interferência, não tem vizinho e a construtora não faz a sondagem do terreno e não vê que passa ali cabos de fibra ótica, passa galeria de águas, e aqui na situação foi um sinistro que ocorreu nesse terreno, de uma tubulação da rede de gás que foi atingida aí no batistaca da construção, tá? Então, ocorreu um risco gigante de ter uma explosão aí, de colocar até em risco as pessoas, né? Funcionários da obra. A foto inferior da direita era um galpão que estava sendo montado com todo o requisito de segurança, a parte técnica, tudo ok, e um vento acabou derrubando o galpão. Por quê? O galpão ali, o travamento da estrutura ainda não estava feito. Então, você tem os guinchos que vão levantando as peças e o travamento vai ocorrendo. E, de repente, o tempo fecha, o tempo muda e vem uma tormenta aí, um vento mais forte, acaba deslocando a peça e ocorre aí o desabamento. Então, tudo isso são fatores que podem ocorrer de forma súbita e imprevista numa construção, né? E causar um prejuízo e causar um dano, né? Então a gente sempre comenta aqui alguns pontos para que a gente sempre consiga levar uma experiência para o nosso segurado. Sanches, quero comentar aí, para passar a palavra para o Rodrigo, que já temos uma pergunta no chat. Inclusive, essa pergunta é justamente que eu queria ter posicionado antes. Às vezes as pessoas ficam com um pouco de receio de voltar aos assuntos que falou lá no início, então fiquem bem tranquilos em relação a isso. Podem colocar todas as perguntas, ou repete aquela cobertura, explica um pouco melhor sobre aquele outro detalhe naquela outra cobertura. Então, a gente quer deixar o pessoal bem
à vontade aí para se posicionar nesses chats, tá? E aí sim, Rodrigo, agora passo aí para você já fazer as perguntas para o Sanches. Temos uma pergunta da Amélia Magnino, da Gossuem Seguros. Ela perguntou se existe uma cobertura para os vizinhos da obra caso caia algo no vizinho, na casa ou enfim, no terreno ali e que cause algum dano. Ou seja, causar um dano na casa ou no carro parado em frente à obra. Perfeito. Amélia, o seguro de RC ele já ampara toda a vizinhança, tá? Qualquer dano que possa causar qualquer terceiro está coberto na garantia de responsabilidade civil geral, tá? Então, o dano, o que eu chamo bastante atenção? Existem algumas exclusões, claro. Por exemplo, a norma técnica ele diz que, dependendo da altura do prédio que está sendo construído, ele tem que fazer andaimes, ele tem que colocar bandejas e ele tem que colocar aquela tela que a gente costuma ver na construção, né, que chama tela fachadeira. É uma tela ali para proteger que os materiais não caiam na rua, não caiam nos vizinhos, tá? Essa queda, se for acidental, ela tem cobertura, tá? O que não cobre a queda contínua, por exemplo, o cara vai jogando massa e aquela massa vai voando, entupindo a calha do vizinho. Então é uma ação paulatina. Essa ação paulatina a própria construtora tem que tomar cuidado com isso, colocando as telas, para não permitir que esse material fique se desprendendo e causando sujeira lá no vizinho, tá? Isso é norma. E a seguradora não cobre isso, ela vai cobrir sempre, ó, despencou uma parede, caiu um tijolo, atingiu o veículo, atingiu a casa, isso está coberto. Eu bati a estaca no muro do vizinho, rachou o muro do vizinho, não tem cobertura para o muro de divisa. Tá? Rachou a casa do vizinho, eu tenho cobertura na cláusula de trincas e rachaduras, tá? Então, sempre a cobertura de RC vai ampliar a cobertura a pessoas que não têm envolvimento à obra, como seus vizinhos, o transeunte da rua, do logradouro, né? Quem estiver passando ou quem tiver com o veículo ali próximo e possa ser atingido pela obra. Bom, pessoal, só para vocês ficarem tranquilos nas perguntas, como eu falei, a gente está na reta final, acho que tem mais 2 slides para finalizar, porém, a gente vai ficar aqui à disposição para as pessoas que estão com horário marcado, fiquem tranquilos, a gente já está na reta final, mas aqueles que têm tempo e têm dúvida e querem ficar conversando com a gente vai continuar aqui na live, aqui vai continuar à disposição de vocês, tá? O tempo que for necessário. Mais perguntas, Rodrigo? Sim, tem uma pergunta do Diego Ávila, Grupo Rosseto. Ele perguntou se haverá a possibilidade de contratação do RC Obras para atender todas as obras do segurado, uma apólice de abertura anual. Vamos lá, Diego, é possível sim, só que eu não recomendo, por quê? Imagine aquilo que eu expliquei da MRV. Ela pode ter o mesmo projeto, mas em locais diferentes. Então, nunca vai se saber qual é o nível de terceiro e de exposição que ele tem, principalmente na cobertura de RC. Então, eu diria para você o seguinte: normalmente é uma apólice mais agravada. E eu diria para você que uma apólice só de RC ela vai ficar muito mais cara do que a apólice de engenharia completa com a cobertura de RC incluída, tá? Então, assim, a minha recomendação é sempre a gente fazer uma consultoria e sempre ter as duas opções para que a gente possa levar para o cliente, ele contratando individualmente qual seria o custo e contratando de uma forma anual. Há muitas seguradoras, por ter essa diversificação de risco em locais diferentes, que não aceitam uma apólice aberta, tá? E assim, a minha recomendação é que não se faça uma apólice aberta nessa situação onde eu tenho vizinhança ou aspectos bem complicados. Diferente, por exemplo, de uma apólice para fotovoltaico, você tem uma situação ou ela é em solo ou ela é em telhado, e eu já conheço qual é o tipo de situação que eu tenho. Então, é uma obra muito mais repetitiva, muito mais simples do que uma construção, por exemplo, a MRV, que ela faz em locais diferentes, com vizinhos e situações bem diferentes, tá? Uma outra pergunta da Letícia, ela perguntou se após o envio do formulário preenchido, qual seria o prazo para o retorno da cotação? Normalmente a gente tem uma SLA de 48 horas, é D mais 48, tá? A gente está em processo de implantação de sistema, ou seja, a nossa SLA pode estar variando para menos ou um pouquinho para mais, tá? Nesse início de operação, mas a nossa ideia é que
de fato, em 2 dias a gente consiga apresentar um cálculo para você. Agora, óbvio, tem as exceções. A gente tem seguros mais complexos, mais complicados, onde demanda um estudo mais aprofundado, demanda solicitar material adicional, então isso não pode ser colocado como SLA de uma obra comum, uma obra simples, tá? Então, sempre olhando a complexidade e o dia a dia, normalmente a gente vai ter essa entrega baseada em 48 horas, tá? O Marcelo Sink, ele comentou no início, foi comentado sobre a contratação do RE para obras em andamento. No caso, a vigência também será retroativa? Não existe vigência retroativa, tá? Existe cobertura, eu vou retroagir cobertura aos trabalhos realizados, porém, eu só vou cobrir sinistro a partir do momento que eu dei aceitação na pólice, tá? Inclusive, gente, a SUSEP não permite que a seguradora retroaja a cobertura, tá? Existe uma exceção do seguro garantia em função de não se cobrir algo físico e sim algo contratual. Então, essa é uma das poucas exceções que existe no mercado, tá? Mas sempre tem que ter a manifestação expressa do segurado na contratação do seguro, tá? O que é feito? A gente vai avaliar o trabalho remanescente ali, o que foi feito, e vai incluir uma cláusula dando cobertura se naquele trabalho já realizado surgir um sinistro a partir da data de contratação, a partir da data de vigência, eu estou amparando. É isso que essa cláusula diz. Perfeito, pessoal. Fique à vontade para trazer mais perguntas. E também, caso queiram receber o material dessa apresentação, deixem as informações de vocês no check-in que está fixado aqui no chat. Beleza? Sanches, por enquanto não temos perguntas, apenas alguns comentários aqui do pessoal elogiando, agradecendo pelo conteúdo, dizendo que gostaram bastante também do produto. Bacana. A gente vai tentar trazer uma experiência disruptiva aqui, tá, para os nossos parceiros. Se houver alguma dificuldade na linguagem técnica, os nossos engenheiros, a nossa equipe vai poder acompanhar o corretor até a construtora, até a empresa ou até o local, fazer uma inspeção prévia para que a gente possa tirar as dúvidas e conseguir tratar de uma contratação mais complicada, tá? Se houver a possibilidade por telefone ou via conferência, a gente também fica disponível, tá? Então, o que a gente quer levar para os nossos parceiros é que a gente vai estar todo momento apoiando eles na contratação. Fazendo um comentário aqui, algumas fotos que a gente pega de vizinhos, né? Então, pega aqui os dois da esquerda, né? Eram bem tombados pelo patrimônio histórico e cultural. Imagine a situação que estão esses imóveis, né? Bem precária. As duas fotos da direita já identifica a construtora iniciando a obra, mas só que ela está preocupada com o vizinho, né? Então ela já está fazendo ali um reforço, fazendo um reparo extraordinário ali para que o vizinho não seja atingido pela construção. Então são experiências diferentes, né? As fotos da esquerda identificam o quê? O cuidado que a seguradora tem que ter nessa contratação. Então, eu não posso dar uma cobertura num patrimônio histórico se eu não tenho, vamos lá, o patrimônio bem cuidado e se eu não consigo também mensurar esse patrimônio, tá? Então, normalmente a gente coloca uma cláusula dizendo que eu cubro nessa situação de patrimônio bem material, ou seja, eu cubro o valor da mão de obra atual e do tijolo. Eu não consigo mensurar o bem histórico, cultural e artístico, tá? E na experiência das fotos aqui da direita, a gente considera aquela experiência de fatores da construtora e aí a gente cria uma questão de bônus e facilita aí a contratação da empresa, tá? Então são situações adversas que a gente faz o comentário de como a gente olha, como que a seguradora enxerga o segurado no momento da contratação da pólice. Próximo. Então, existe um questionário padrão, só que a gente cota sem uma exigência, a obrigatoriedade do questionário, como eu falei em algum momento. O questionário ajuda a gente ter mais assertividade, mais informações junto com a documentação, para que a gente possa conseguir ter um custo mais competitivo, né, no mercado. Então é importante a documentação, mas a gente também querendo desmistificar, se for uma simples cotação, a gente pode passar a estimativa de custo baseado em valor de obra, em quais os tipos de serviço, quais as coberturas e qual o prazo
que está sendo realizada a construção. Então, é muito simples a gente obter uma estimativa, tá? Os pedidos podem ser encaminhados no nosso e-mail, né? engenharia@sancorseguros, no plural.com. Como eu falei, a gente tem o dia D de leitura mais 48 horas para responder, então é o nosso compromisso, mas se houver uma necessidade do corretor, ele pode estar buscando diretamente os nossos contatos, que a gente vai agilizar uma cotação, uma situação emergencial do cliente, então tudo isso para a gente é oportunidade e a gente vai tentar atender todas essas emergências no tempo hábil aí que o cliente e que o corretor, o parceiro, precisa, né? E a gente fica aí com a equipe à disposição para tirar dúvida e preencher as cotações e fazerem as visitas, enfim, está à disposição do nosso parceiro, tá? Esse foi um comentário, uma pergunta, na verdade, por isso que eu esperei para trazê-la aqui ao final, do Newton Jimenez, que ele falou que não viu no portal ainda, né? Então, realmente é porque nesse momento a gente está fazendo as cotações ali via o formulário, né, por e-mail. Vamos lá, o portal a gente já está incluindo no nosso portal, como o lançamento do produto é recente, Rodrigo, a gente tem um ajuste no nosso portal, no nosso site, para que a gente consiga disponibilizar tanto as condições gerais, os manuais do produto, como também as fichas de informações, né? Mas se a gente tiver alguma emergência, a gente já consegue, os nossos comerciais já estão orientados com os formulários já disponíveis, tá? Mas eu acredito que nos próximos dias aí a gente já deve ter todo esse material disponível no site, tá? E uma outra pergunta da Gislaine Mello: após a apresentação da cotação, é possível repique? Sim, sempre, né? Aquilo que eu falo, às vezes a gente vai ter uma cotação para despertar o interesse do cliente e o repique ele serve para a gente ajustar essa cotação. Então eu diria que o repique é fundamental para a gente melhorar a subscrição e para a gente ser mais assertivo no fechamento do negócio, tá? Então o que é importante eu frisar? As cotações que a gente faz e tem o contato com o cliente, com o corretor, a gente tem uma chance de fechamento de mais de 50%. Esse é o índice que a gente traz, tá, Rodrigo? Quanto àquela cotação que sai do portal, a gente não chega nem a 20% de índice de fechamento, tá? Voltando aqui também, a gente vai disponibilizar nos próximos dias uma ferramenta de cálculo, tá? Dentro do nosso portal. Estamos ainda numa fase de teste, de fazer um projeto piloto, mas eu acredito que para o final do próximo mês de fevereiro, começo de março, a gente já deve ter também uma ferramenta. Mas eu diria que o índice, o sucesso, quando a gente tem um relacionamento direto, quando a gente é acionado, a condição do fechamento ele é muito maior, ele se transforma em relação àquilo que vem de fechamento do portal, porque no portal pega muita gente, pega muita cotação e acaba balizando ali, né, o mercado. Quando a gente tem um interesse de fato direto, legítimo, tanto do cliente, a gente tem um índice de sucesso muito maior tratando a cotação ali com a nossa base de subscrição. E o corretor vai poder acionar aonde ficar mais conveniente, tá, Rodrigo? Onde ele achar o melhor retorno, a melhor resposta, ele vai poder estar acionando ou o portal ou acionando a nossa equipe de subscrição. Esse é um ponto que eu ia comentar aqui da Riacor Corretora de Seguros, que ela perguntou como podemos acessar o formulário para deixá-lo arquivado. Nós Voltando, né? enviamos, né? A gente enviou, quando nós comunicamos o lançamento do produto, a gente enviou um e-mail com esse formulário. Então, a gente vai enviar novamente pós-treinamento para todas as nossas, os e-mails de corretoras cadastradas, nossos parceiros, e principalmente vocês que estão aqui conosco, né? Faça um check-in, que é um link que está sendo disponibilizado aí no chat, porque aí a gente vai enviar tanto a apresentação quanto já o formulário também, tá? Então é importante, gente, fazer o check-in para ter todo esse material à mão, tá? Independente de em alguns dias estarem no nosso site, mas vocês já vão ter de primeira mão já esse material. Isso aí.
Pessoal, mais alguma pergunta? Mandem aqui, fiquem à vontade para mandar no chat. Enquanto isso, vou ler um comentário aqui do Maurício Pinelli. Ele disse: Sanches e equipe Sancor, obrigado pela apresentação, excelente produto. Sanches, Passando, gostaria de continuar? Bom, passando gente, aqui, é, é, eu- Santos. me dá um segundo só, ô, Rodrigo, que eu tenho emergência de bateria aqui, é um minutinho, mas eu já volto aqui. Fiquem à vontade para comentar. Beleza. Obrigada, eu ia pedir esse minutinho mesmo, então deu super certo. A gente falar aí um pouquinho, né, do Descomplica. Então, todo mês a gente tem um tema trazendo aqui para vocês um assunto. Então, esse mês a gente trouxe o risco de engenharia. O próximo mês a gente vai trazer aqui os equipamentos, né? Então, a gente também já comunicou aí que estamos lançando a carteira de equipamentos. Então, dia 21/2, já deixa agendado, né, nesse horário aí, das 10 até umas 11h30, né, a nossa previsão, mas estamos aqui, se estender mais, estamos aqui para atender vocês sempre, deixando o mais esclarecido possível o que for o tema do dia. Então, já deixamos o convite aí do próximo Descomplica para vocês. Eu trouxe também para vocês aqui atualizado, né, os contatos, porque a gente teve muitos corretores novos entrantes aí no final do ano. Então, para vocês que são novos aí, a gente vai ter no material para vocês esses telefones e os contatos aí dos nossos canais de atendimento. Então, nós temos uma equipe de back-office de atendimento comercial por WhatsApp, que é esse número aí que está na tela. Então, sempre que vocês não conseguiu falar com o comercial que está viajando, está aplicando um treinamento também específico numa corretora, não foi possível falar com ele, vocês têm aí durante o horário comercial de segunda a sexta, esse WhatsApp para dar o atendimento comercial. Temos também os nossos telefones de assistência 24 horas, tanto do Brasil quanto internacional. Temos aqui o nosso pós-venda, que a gente chama de Agiliza aqui na Suncor. Então, quando vocês precisarem da parte aí de pós-vendas dos produtos auto, patrimonial e pessoas, já tem os e-mails destinados aí para cada área. Temos nossos telefones e e-mails também em relação aos sinistros e outros contatos que vocês precisarem, que também estão disponíveis no nosso site, mas trouxe aqui para vocês também nosso saque, ouvidoria e qualquer outro contato que vocês precisarem. Antes de encerrar, eu vou voltar para o Sanches, mas gostaria de agradecê-lo por tão esclarecedor. Foi muito bom. Eu acho que todos, bastante pessoas, né, deixaram comentários agradecendo, Sanches. Muito obrigada, realmente foi excelente. Parabéns pela construção do produto, né? Estamos muito felizes com o lançamento desse produto aqui na companhia e dos próximos que estão para vir, né? Então, a gente tem muita novidade para esse ano. Eu sei que você e sua equipe aí, né, tá trazendo tudo de melhor para que a gente tenha produtos com diferenciais. Os corretores, nossos parceiros que estão conosco aí na live, para acionar aí, para pedir cotação, conte com toda a sua equipe comercial, estamos aqui para apoiá-los sempre também. Então, estou precisando esclarecer uma dúvida de uma cobertura aqui para preencher o formulário, chame a gente, vamos estar juntos, vamos construir aí e trazer muitos negócios para Santa. Quero agradecer também ao Rodrigo, né, por ter trago ali as nossas perguntas, interagido com o pessoal no chat, e principalmente quero agradecer por cada um que está aqui conosco até agora, e aqueles que também tiveram que sair, possivelmente pode estar vendo essa live depois. Agradeço também por ter tido esse tempo conosco, espero que realmente vocês tenham gostado. Sanches? Bom, Rosângela, muito obrigado aí, você, o Rodrigo, todo o suporte que a gente está tendo, né?
O produto é para todos nós, né? Então, a nossa dedicação é para os parceiros, é para esse compromisso que a Sancor tem com o mercado. Então, a gente vai se esforçar para que a gente consiga melhorar cada dia, tanto o atendimento quanto os produtos. E vale um spoiler aqui, né, Rô? Então, vamos ter seguro garantia em breve, responsabilidade civil, operações em breve, cobertura de D&O e E&O em breve. E quem sabe para o segundo semestre um cyber risk, né, Rô? Um seguro ambiental. Isso. Então, tem muita coisa nova, tá, gente? A gente tem uma proposta de trazer mais produtos, novos produtos, a gente ampliar o nosso relacionamento e cada vez mais trabalhar os nossos clientes, né? Rodrigo, só um pedido. Temos mais tempo, quem quiser ficar à vontade, mas a gente fica mais uns 5, 10 minutos aqui tirando dúvida, respondendo. Estamos à disposição de todos. Eu queria agradecer aqui a cada um que participou e ficamos aqui mais um tempinho aqui. Enquanto tiver perguntas, a gente fica aqui respondendo, mas vamos transcender isso. Aquelas perguntas que não forem possíveis aqui, a gente tem os e-mails aí que a gente vai poder responder e vai poder dar o auxílio a todos vocês, tá bom, gente? Obrigado do coração aqui, ficamos à disposição. Sanches, estava vendo aqui os comentários, tem bastante agradecimento, pessoal agradecendo muito o conteúdo que você trouxe. Ah, e sim, só respondendo aqui também algumas dúvidas que surgiram, mas em relação ao conteúdo, sim, a gente vai disponibilizar esse conteúdo aqui da live e o formulário de cotação ali a gente vai enviar por e-mail. Só pediria para que preenchessem o check-in no link que está fixado aqui no topo do chat, para que a gente possa ter a listagem certinha de quem gostaria desse conteúdo, né? E abrir novamente para questionamentos, caso tenham surgido algum outro aqui, fiquem à vontade para trazer alguma última dúvida. E pedir para vocês que ainda estão aí conosco, se inscreva no nosso canal, dê um like aí, né, na nossa live, contribua aí conosco para que vocês também, nas próximas lives, já tenham a notificação do próprio YouTube, né, porque todos os nossos treinamentos a gente faz a transmissão por aqui. Semana que vem, nós teremos um intensivão de treinamento que chama Integra. Então, de segunda a sexta, teremos o Integra. Cada dia será um produto. Se você tem interesse, se você é corretor novo, né, acabou de entrar e ainda não conhece, ou já é uma corretora antiga, mas tem um colaborador que acabou de entrar, é uma oportunidade da próxima semana, também no mesmo horário, das 10 às 11h30, estar participando aqui de todos os produtos da companhia. Segunda, a gente começa já com residencial e imobiliário. E reforço também a nossa campanha de vida que está lançando semana que vem. Então, fiquem atentos aí, né, às nossas comunicações para vocês serem um dos premiados aí nesses próximos 3 meses. Pessoal, alguma última dúvida? Temos um momento ainda, temos alguns minutinhos. Caso tenha alguma dúvida, podem enviar aqui no chat. Fiquem à vontade. Mas, no geral, o pessoal está apenas agradecendo aqui, Sanches e Rosângela. Vou apenas esperar mais um pouquinho aqui. E realmente, na próxima semana a gente já vai ter o começo ali da nossa campanha de vida, que está muito interessante. E logo mais teremos informações. Bom, não tivemos mais perguntas, mas reforçando mais uma vez o convite aqui do Sanches, caso tenha alguma dúvida, envie, entre em contato com a gente, que estaremos à disposição para respondê-las. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês até aqui e aguardo vocês no próximo treinamento do Descomplica, no final de fevereiro. Até mais, agradeço a presença de todos, em nome da Sancor, em nome da equipe aqui que participou, e tenham um ótimo dia, uma ótima quinta-feira. Obrigada, pessoal. Até Obrigado. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.